e eu queria falar o tema reencontrando o amor do Pai. Reencontrando o amor do Pai, ou reencontrando o amor no Pai. E eu queria ler um texto, se encontra em Isaías 64, versículo 8, e depois Mateus 7, de 9 a 11. E é lógico que eu vou falar do Pai Celestial, porque isso que eu falei, tem muita gente, tem muitos pais que não tiveram um relacionamento com seu pai terreno, ou tiveram um relacionamento complicado, e tudo isso tem dificultado esses pais de demonstrarem o amor verdadeiro, ou de ser uma figura real, um exemplo de pai, de amor. E tudo isso tem a ver com a nossa dificuldade de ter um exemplo. E o nosso maior exemplo de amor, de pai, é o nosso Pai Celeste. E às vezes quando nós perdemos isso de vista, e durante muito tempo se perdeu, tem igrejas que falam de Deus, como Senhor, como Salvador. Ele é tudo isso, mas Jesus veio revelar muito mais do que um Deus, muito mais do que um Senhor. Ele veio revelar um Pai, porque o Pai, ele tem o objetivo. Que pai, e o texto está aqui, que pai que não quer que o filho seja salvo? Que pai que não quer que o filho tenha o melhor futuro? Então, ali está, quando Deus envia Jesus, ele está demonstrando um monte de coisa. Mas eu quero antes traçar um pouquinho de algumas considerações. Vamos lá, Isaías 64, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, nesse sentido de como Deus estivesse nos moldando, assim como uma criança é gestada na barriga, no ventre da mãe, ela está sendo moldada, está sendo gerada ali no ventre materno. Esse nosso Pai, Deus, Ele nos moldou, Ele nos gerou, Ele nos criou de uma maneira toda especial. Ali no Éden, em Adão, ele estava de alguma maneira gestando o seu filho, a humanidade como um filho, e aqui o autor, ele está reconhecendo isso. Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, nós somos essa, como Davi fala, uma substância ainda informe, que o Senhor vai moldando, e Ele vai criando até nós nascermos. E quando nós nascemos, nós somos essa obra das mãos do Senhor. E todos nós somos criaturas de Deus. Agora aqui ele fala, todos nós, o Senhor é o nosso Pai. Porque no princípio, lá, e eu queria que você pudesse, eu quero ler antes de ir para Gênesis, eu quero ler Mateus 7, de 9 a 11, que diz assim: qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, ou pais maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, aqui é a palavra de Jesus falando assim: olha, se vocês que são pais maus, ele está me chamando, e eu sou um pai que procurei fazer o melhor, assim como você. A gente procura dar o melhor educação, o melhor conforto, dentro das nossas possibilidades. Um pai, ele faz de tudo para o seu filho. A paternidade muda a nossa mentalidade. A gente queria só pensava em carro, só pensava em futebol, só pensava em coisas assim. Daí de repente, a hora que você tem um filho, você não, agora eu não posso correr porque agora tem uma criança, agora tem algo. Você já vem um instinto de proteção, de cuidado, aquilo muda porque você quer dar o melhor, você quer proteger. Surge um amor ali incrível. Mas daí vem Jesus e fala assim: olha, vocês que procuram fazer o melhor para os seus filhos,
vocês são maus, vocês são péssimos pais, comparado ao Pai Celeste. Se vocês que são pais maus, vocês fazem de tudo para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Ele está falando de Deus Pai, do Deus Pai que ele veio revelar. Mas eu queria falar, voltando um pouquinho, em Gênesis 1, de 26 a 31, e de Gênesis 2, de 15 a 25, vai mostrar como Deus cria o homem. E ele vai ter ali, você vai perceber que Deus vai criando o homem e cria o homem à sua imagem e semelhança. Quando uma criança nasce, ela nasce com algumas características dos pais, e a gente fica, parece mais a mãe, parece mais o pai, parece, isso daqui parece o vô, tem o dedão do vô, isso tem não sei o que, a gente fica. É lógico, quando fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não está querendo dizer que você tem o narizinho de Deus, mas está falando que você tem a capacidade de criar, de pensar, de sentir, de amar. Deus colocou muitas coisas, por exemplo, um arquiteto que desenha um prédio, uma estrutura imensa, Deus deu aquela capacidade para ele, porque Deus vai criando, Deus é um Deus criador, Deus é um Deus que tem uma sabedoria, e ele compartilhou um pouco de tudo isso para a sua obra-prima, ou para aquilo que ele estava criando, e ele estava criando, gestando como um filho. E ele coloca esse filho, além dele gerar com a sua imagem e semelhança, dando características incríveis, ele coloca no melhor lugar, num paraíso chamado paraíso, um lugar incrível, maravilhoso, perfeito. E ele vai colocando tudo, não, está faltando uma companheira, está faltando isso, então ele faz a companheira para o homem, para o seu filho. E ele vai ensinando toda tarde, ele chega no jardim, ele vai conversando como pai. Agora eu vou ensinar você a andar de bicicleta, agora eu vou ensinar isso, vou ensinar. E Deus, como pai, ele fazia isso com Adão. Agora você dá o nome aos animais, agora você faz isso. Eu criei você para dominar, para crescer, para multiplicar, para governar. É um pai desejando o melhor para o filho. Como nós, quando o filho é pequeno, você já fica imaginando, nossa, eu queria que ele fosse isso, vai ser o próximo Neymar. Não, Neymar não, pelo amor de Deus. Não. Vai ser o próximo Cristiano Ronaldo, vai ser o próximo Josué Irion. Ai, essa daí só, assim, pessoal, quem conhece José Irion aí? Um missionário porreta das antigas, um pastor maravilhoso. Vai ser alguém, você começa a projetar, e você começa a ensinar. Deus faz isso. Só que também como um pai, ele fala, eu tenho o melhor, para que você viva o melhor, ele dá as orientações. Ele dá orientações, ele dá amor, ele dá limites, ele dá responsabilidade, ele dá propósito. Porém, o homem, como os nossos filhos, ele escolhe. E ali em Adão, Eva, eles escolheram. O propósito de Deus, quando ele cria Adão, era que os filhos, que Deus cria os seus filhos, era para que Adão pudesse ser a matriz dos filhos perfeitos, os filhos com o espírito, com a sua identidade, com a sua característica, e que esse pudesse se relacionar todos os dias, todos os momentos, que pudesse ter comunhão com seu pai. Mas por conta da teimosia, por conta da rebelião, por conta, não, eu não quero, não, vem o tentador e fala, não é assim que o teu pai falou? Teu pai falou que é melhor você não andar com fulano, teu pai não falou que é melhor você não fazer isso, teu pai não falou que é melhor você não... Isso é besteira. Isso é porque ele não quer que você se desenvolva, isso é porque ele não quer que você experimente, porque isso é muito bom, isso é melhor, ele quer que você fique sempre dependendo dele, ele quer controlar a tua vida. E daí, a matriz dos filhos de Deus cai. Entra o pecado, e do pecado vem a separação do filho, e o filho de repente se
se essa matriz continua a gerar, e ela continuou gerando, mas filhos defeituosos, mas na verdade deixaram de ser filhos, passaram a ser criaturas, porque todos foram criados por Deus. Mas esse pai, ele não queria criaturas, ele quer filhos. Ele quer filhos, porque ele ama, porque ele sabe a obra-prima, ele sabe para que ele criou, por que ele criou. Então ele vai e sempre está tentando trazer as criaturas para um relacionamento de filho. O verdadeiro, o responsável, Adão seria o primeiro a experimentar uma paternidade real, ou uma identidade verdadeira da filiação em Deus. E o responsável para reproduzir essa experiência, ou seja, o verdadeiro amor de Deus Pai, e o impacto que isso geraria na identidade de seus filhos. Dá para entender? Adão, ele experimenta o relacionamento íntimo com o pai, o amor, o cuidado, a orientação, ele é satisfeito, ele percebe que o que o pai quer é o melhor para ele experimenta, ele se realiza e ele transfere isso para os seus filhos, que por sua vez deveria transferir a mesma coisa. Ninguém teria: ai, meu pai não me ama. Não, meu pai me ama, meu pai me supre, meu pai, ele me impulsiona, ele me mostra como governar, como ser um homem, como ser um pai, como ser um marido, como ser uma pessoa, um cidadão de bem, porque meu pai é a figura, porque ele recebeu isso do seu pai, e por conta disso ele se tornou esse exemplo, e ele vai passando de geração em geração. Porém, o que Adão passa é o medo do pai, porque quando o pecado entra, agora eu tenho vergonha, agora eu tenho medo. Você já viu criança que o pai fala: olha, você vai fazer a tarefa, não quero ver você jogando videogame enquanto você não terminar a tarefa, eu vou sair e vou voltar. Nesse tempo o filho vai lá, não faz a tarefa, monta o videogame. A hora que ele ouve, o filho está jogando videogame. Você já fez isso? Eu já fiz. Muito tempo atrás, quando eu era criança, né? Mas tá lá, jogando videogame. De repente você ouve o barulho do carro. E você fica pensando: será que eu desmonto o videogame? Não vai dar tempo. Será que eu corro? Mas se eu correr, ele vai ver o videogame, passa 1000 coisas na tua cabeça. Mas a coisa mais rápida que você tem que fazer é correr. Deixa o videogame, daí você corre. E daí você ouve aquela palavra: Marinho, você tá no quarto, você tá... Viu o videogame lá? Quem é que estava jogando? Não sei. Foi lá sozinho videogame? Não sei, pergunta para Letícia. Pergunta para Lenita. Ué, mas elas nem sabem montar o videogame. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão, filho, que percebe que, puxa, e de Adão, todos, o meu pai, ele sempre cobra, ele sempre exige. Meu pai, ele está sempre, e eu, de alguma maneira, eu estou sempre com desconfiança dele, e eu tenho certeza que ele está sempre desconfiando de mim, e por conta disso eu estou sempre empurrando para o outro. Daí você percebe Adão tendo problema com a sua esposa, com seus filhos, os filhos, e daí tá nós cá, todo ser humano com problema. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu pai prefere meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, e a gente fica nessa, e Deus prefere aquele outro, porque tá vendo, o outro comprou um carro novo, começou a vir na igreja uma semana, Deus já está abençoando. Eu venho 30 anos aqui, e Deus não faz isso. A gente começa a medir Deus de umas maneiras, que igual a gente mede pessoa, a gente não consegue entender o que Deus pensa, o que Deus quer, porque isso foi quebrado. Mas eu queria dizer que Deus não desiste de nós, porque Ele quer demonstrar o seu real propósito para nós. Qual que é o teu real propósito para o teu filho?
Você quer mal. O que você sonha para o teu filho? Ah, não. Para o teu filho é arteiro. Para o teu filho que às vezes dá umas mancadas com vocês. Independente, você a todo momento que você está lá, você está pensando assim, poxa, meu filho podia, independente de aonde ele se encontra. Quem já teve o dissabor de ter alguns filhos desviados, talvez envolvido com coisas erradas, o clamor da mãe de um pai é: Senhor, resgata, traz de volta, que ele possa tomar jeito, que o Senhor coloque ele nos caminhos certos, porque o pai e a mãe, ele quer isso, ele não está lá, bem feito, que morra, só for o diabo, pai da mentira, e tem muitos, Jesus fala que tem uns filhos do diabo, fala para uns fariseus lá, mas com a queda, com esse pecado, com a queda, a percepção sobre Deus Pai, sobre Deus como Pai muda. Deus não me ama mais, Ele está sempre bravo comigo, Ele quer me castigar, eu tenho vergonha porque Ele sempre me pega no pulo, eu não consigo acertar, estou sempre errado. Não, Ele te ama, Ele quer o teu bem, Ele quer te dar uma nova chance, Ele sempre quer o teu melhor, Ele quer que você receba e reconheça o tanto que Ele te ama. E Ele quer que nessa noite você reencontre o amor dEle por você. E também que foi deturpado é a identidade nossa de filho de Deus. Agora eu estou sozinho, eu estou perdido, eu estou abandonado, eu não tenho um nome, eu não tenho uma herança, eu não tenho um destino, agora eu estou vagando longe do paraíso. Não, você não está sozinho, Ele quer te resgatar e Ele tem um destino, Ele tem uma terra prometida, Ele tem uma vida eterna para você. Mas aqui nessa vida, Ele já quer que você viva experimentando uma vida abundante. É isso que Ele quer. E quem experimenta e quem consegue reconhecer e experimentar o amor verdadeiro desse Pai, que Jesus Cristo veio revelar, meu querido, não tem mais problema de identidade. E é um problema que a humanidade está. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou desde a identidade sexual, desde a identidade eu sou bravo, eu tenho que ser o cara bravo para as pessoas me respeitarem, eu tenho que ser o cara manso, eu tenho que ser. As pessoas não sabem o que elas precisam ser. Porque ela assiste um filme, ela assiste um podcast com uma pessoa falando, eu quero ser igual aquilo, eu quero ser igual aquele, eu quero ser isso. Passa 2 dias, ela assiste outro negócio, ela já, não, na verdade eu sou. A pessoa já foi tudo. Tem gente que já foi homem, mulher, já foi trans, já foi não sei o quê. Eu vou para essa parte sexual, que é uma coisa que dá para a gente perceber bem. Porque eu conheço pessoas que gostavam do mesmo sexo, daí voltou a gostar do outro sexo, daí agora já gosta dos 2 sexos, agora já não gosta de nenhum. Agora, a última reportagem que eu vi, agora tem a nova modalidade. Eu gosto de sexo comigo mesmo. Agora eu tenho prazer o sexo narcisista. Agora eu tenho prazer comigo mesmo. A pessoa vai experimentando tanto. O que é isso? Isso é falta de identidade. E sabe quem gera identidade no filho? Não é a religião que fala, não, é psicologia. É estudo da psicologia. Quem é responsável por gerar identidade no filho, tanto no homem como na mulher? E isso, identidade sexual, identidade de temperamento, identidade de como ele vai se portar diante das pessoas, de tudo isso daí, é o pai. Por isso que o diabo fez o que fez para tirar os pais da casa, tirar os homens, as famílias, ou até mesmo deixar, porque tem muitos pais que estão nas casas, mas está longe de ser pai,
porque não empurra, não mostra, não identifica nada, até mesmo porque ele também não se identificou, ele não sabe quem ele é, porque ele também nunca teve um pai. E nessa noite o Senhor quer tratar isso conosco. Deus está sempre em busca de mostrar o seu amor paterno. Já lá no Éden, quando o homem cai, ele vai e o homem tenta se esconder, pega folhas, pega figueira. O próprio Deus vai lá e mata um animal. Ali já apontando, não, esse teu erro vai precisar de sangue, vai precisar de sacrifício. Mas não precisa, eu vou lá matar. Toque a pele do animal e se cubra. Está ali um pai preocupado, não, você não vai sair vagando nu, sem nada, não, toque. Mas Deus expulsou eles do Éden, para que eles não comessem outro fruto, porque aquilo ia prejudicá-los muito mais, mas o Senhor conduz, o Senhor continua com eles, tanto é que os abençoa, dando filhos e mais filhos. O Senhor sempre abençoa, o Senhor tenta mostrar o desejo de ter os relacionamento não como apenas criaturas, mas como filhos, chamando Abraão, no chamado de Abraão, escolhendo um povo e chamando esse povo de filho. Êxodo 4:22 diz: depois diga ao faraó que assim diz o Senhor. Quando Israel está lá cativo, Deus levanta Moisés e fala, vai lá, fala para faraó, quem que ele está deixando cativo e quem eu estou querendo libertar. Ele não fala, é um povo, é uma nação. Olha aqui que ele fala, Êxodo 4:22, diz o Senhor, depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o quê? Israel é o meu filho. Eu não quero ter uma relação de apenas Deus, de teoria, de ritos. Eu quero que esse povo entenda que eu sou seu pai, que eu amo, que eu vou conduzir eles no deserto, protegendo, guardando, livrando, que eu vou tirar, ninguém vai tocar, eu vou cuidar de todas as coisas. Deus sempre guardando e conduzindo o seu povo como um pai conduz seu filho. A gente faz isso com os filhos. Quem já teve a oportunidade de ensinar o filho andando de bicicleta? Não sei se você é desse pai que a primeira vez você já solta e deixa o filho lá. Olha, caiu, puxa, alô, filho, é assim mesmo. Não, vai acontecer, mas a primeira vez, o que você faz? Você vai do lado. Você quase não anda no outro dia, mas você vai assim, ainda mais se você vai assim, isso é um pai. Deus, ele sempre foi assim com o seu povo. Ele vai deixando, ele vai numa coluna de fogo, ele vai numa nuvem, protegendo, livrando. Ele vai dando maná, ele vai como se o povo estivesse ali, sem saber para onde ir. Eu estou num deserto, eu sou uma criancinha andando de bicicleta. Não, mas o pai está aqui. O pai está aqui, com a mão aqui, com a nuvem. Olha Deus. E o povo, não, a gente não quer, a gente murmura, a gente reclama, a gente não valoriza. Parece os nossos filhos. Eu vou melhor, parece a gente com nossos pais também. Para não bater só nos nossos filhos, vamos bater na gente mesmo também, né? Parece a gente com os nossos pais, que se repete com os nossos filhos, e que provavelmente, talvez, vão se repetir com os filhos deles. Mas é assim. Mas Deus sempre foi demonstrando o seu amor. E eu queria mostrar alguns textos, tinha muito, mas peguei 2 textos, para que você pudesse nessa noite entender um pouquinho desse amor, desse Deus que te olha como filho e quer ter um relacionamento com você, de filho, de pai e filho. Jeremias 31:3 diz assim, com amor eterno,
Não é um amor qualquer, é um amor eterno. Eu te amei. Por isso, com benignidade, por isso, com amor leal, eu te atraí. Isaías 49, de 15 e 16 diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? É quase impossível, mas mesmo que isso fosse possível, eu jamais me esquecerei. Comigo não tem essa possibilidade. Meu amor vai além do amor materno. Eu jamais me esquecerei de você. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Esses seus muros em ruínas, ou seja, e aqui ele está falando para uma nação que estava em ruína, nação de Israel, seus filhos. Ele está falando: mesmo que vocês estejam em situações difíceis, vocês, o nome de vocês, a figura, a vida de vocês está sempre diante de mim. Eu não consigo esquecer de vocês. Por isso, meu filho, quando você estiver passando por situações, nunca mais fala: será que Deus não está vendo? Será que Deus não vê? Será que Deus não sabe? Será que Deus não percebe? Você, em todos os momentos, mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, Ele está lá vendo o teu nome, Ele está olhando por você, porque Ele te ama com um amor eterno. O nosso Pai, Ele está falando aqui que Ele nos ama, que pode acontecer de uma mãe esquecer, talvez você já experimentou isso, de alguém muito querido, de um pai, de um abandono assim, mas Ele está falando: não, mas eu não sou como homem, eu jamais me esquecerei de você. O Senhor sempre usando os profetas, sempre usando Isaías, Jeremias, para chamar a atenção do povo ao seu amor, de como Ele amava, de como Ele queria conduzir esse povo, de maneira, porque o povo vivia sendo assombrado, vivia sendo derrotado pelas nações vizinhas, mas não era o plano de Deus. Deus falou: eu quero ser o teu Deus e quero que vocês revelem o meu poder, o meu amor, o meu cuidado em relação a vocês, porque se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês seguirem os meus conselhos, praga alguma vai chegar à tenda de vocês. Os inimigos podem vir por um caminho, mas eles vão ter que fugir por 7 caminhos, porque eu vou ser a bandeira de vocês, eu vou ser a torre forte sobre vocês. Porém, o povo não ouvia. As pessoas não ouviam, os filhos não ouviam esse pai. Então, constantemente, o que eles estavam? Sofrendo. Sofria com perseguição, sofria com destruição, sofria. E o pai mandava os profetas, e Deus Pai mandava os profetas: fala para eles se voltarem para mim, fala para eles se arrependerem, voltarem para mim, voltarem para o meu caminho, porque esse meu caminho é o caminho de vida, é caminho de felicidade, de alegria, de sucesso. Imagine um pai vendo seu filho trilhando caminhos e passando por situações difíceis. Esse é o nosso Deus. E por isso que Ele fala lá através de Jesus. Olha só, você percebe um pouquinho essa dor de um pai. Mateus 23, 37, Jesus fala algo. Mateus 23, 37, Jesus, quando Ele olha para Jerusalém, Ele chega em Jerusalém e Ele fala assim: é como se fosse a boca do Pai através do Filho, porque eles eram um só. Como se o Pai estivesse falando: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. Ele está falando: vocês meus filhos, você Israel, vocês meus filhos, você meu filho primogênito, vocês que não dão ouvidos, vocês que matam os profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados para alertar. Quantas vezes eu quis fazer o quê? Vamos lá, gente, quantas vezes eu quis fazer o quê? Como o quê? Como a galinha. Você já viu alguém chamar aquela mãe de galinha choca? Porque você já viu uma mãe mais brava do que galinha? Eu já vi vídeo, e eu gosto de vídeo, desses vídeos de animais, gavião vindo pegar pintinho. Cara, galinha coloca gavião para correr. Águia, essas aves poderosas, mas uma galinha, ela abre a asa assim, ó, ela parte para cima, porque ela quer proteger os seus filhos.
seus pintainhos. Ela, quando chove, quando tem algum perigo, o que acontece? Ela abre as asas, todos os pintainhos, os pintinhos estão tudo para baixo das asas. Ela faz, é o que Deus está falando. Quantas vezes, Israel, quantas vezes, meus filhos, eu enviava profetas, eu enviava pessoas para alertar vocês, porque na verdade, eu queria fazer isso com vocês, eu queria proteger vocês, mas vocês não queriam, vocês não ouviam. E daí muitas vezes você vai perceber, Israel, cadê o nosso Deus? Porque Deus nos abandonou, por quê? Parece a gente, parece você às vezes fazendo oração, Deus, por quê? E Deus falando, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, mas já mandei pastor, já mandei líder, já falei com você várias vezes, mas você insiste nos teus caminhos, fica difícil. Por isso que a tua terra vai ficar deserta, ou seja, por isso que o teu caminho é árido, é difícil. Não é por falta de amor, é porque você não recebe o amor, porque nem sempre o amor porque eu vou na igreja para quê? Para Deus abençoar o meu negócio. O que é o teu negócio? Meu negócio eu sou traficante. Queria que eu começasse a vender muita droga, e eu queria que Deus abençoasse. Eu vou lá pedir para o pastor orar, e é isso. Eu estou falando um exagero, mas tem muita coisa. Eu quero que Deus abençoe esse casamento. Puxa, mas você não perguntou se era o que Deus tinha para você? Mas eu quero que Deus abençoe. Poxa, daí lá na frente você está sofrendo, você está, Deus, cadê? Eu quis trazer você, mas você não deu ouvido. Deus abençoa aquela meu ministério. Você perguntou se esse ministério é o que Deus tem para você? Você foi lá conversar com o líder, mas o líder falou que não era momento. Não, mas é porque quem que é? Eu que sei, é eu e Deus e não sei o que. Peraí, ministério com rebelião, sem submissão, sem... Não, peraí, Deus. Então... Amém, meus queridos? Mas eu queria dizer que o ápice dessa demonstração de amor, Deus foi e sempre... Todas essas falas no Antigo Testamento, mas ele vem em João 11, em João 1, ele envia Jesus. Mas o ápice dessa demonstração de amor, querendo restaurar nossa identidade de filho e nos fazer reconhecer o Pai maravilhoso que Ele é, foi ao enviar seu Filho Jesus, para que através dele a gente pudesse experimentar o que era para Adão ter feito. O primeiro Adão falhou, porque o primeiro Adão não experimentou todos os benefícios do Pai, porque não obedeceu, não se submeteu ao Pai. Então experimentou o pecado, experimentou outros caminhos que levaram à morte, levaram ao distanciamento do Pai. E esse, por sua vez, começou a reproduzir pessoas sem ter a noção do que é ter o amor e um relacionamento pessoal com o Pai. Mas daí Deus envia o seu Filho Jesus para nos ensinar o que é ter um relacionamento com Deus Pai. E ele começa... Porque ele começa, versículo 1, de 11 a 13, diz assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas não são todos filhos de Deus? Lembra que eu falei na queda, no pecado? Deixamos de ser filhos de Deus e nos tornamos criaturas. Porque o pecado quebrou essa identidade, essa vida no espírito espiritual. Mas todos os que creem, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Isso daqui dá o primeiro ponto. É só pela fé em Jesus Cristo que a nossa filiação é restaurada.
Não tem como eu experimentar uma filiação, uma identidade de filho de Deus restaurada. Não tem como eu experimentar o amor de Deus como Pai, se não for através por Jesus. Se eu não crer em Jesus, porque você vê, todo mundo crê em Deus. Ah, Deus é um só. Deus, não sei não. Para mim, o meu Deus, que é o meu Pai, é o Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Deus. Se você crê nesse Deus, você tem que primeiro crer no seu filho, no filho que ele enviou. Porque se você não crer em Jesus, você não crê nesse Deus. Porque Jesus, ele é o caminho. Quem não crer em Jesus como filho, e foi isso que, porque quantos deuses, todo mundo crê em Deus, todo o caminho leva a Deus. Não. Por isso que tem muita gente que tem problema com paternidade. Então Jesus, não adianta o pai, não adianta o pai me amar tanto, mas eu não o conhecer e não o aceitar, ou seja, não acreditar. Então Jesus vem como o Filho de Deus e passa a apresentá-lo como um pai bondoso, amoroso, ou seja, nessa relação de pai e filho, um pai relacional, amoroso, bem diferente do Deus religioso distante que a religião judaica estava naquela época pregando ou ensinando. Jesus, ele vem e você vai perceber ele falando sobre pai. Na maioria, eu acho que só tem 2 ou 3 ocasiões que Jesus vai se referir a Deus como Deus. Uma é naquela, Deus meu, por que me desamparaste? E eu já falei, porque ele fala Deus, porque o Pai não desampararia, mas o Deus Santo não podia, porque ali ele estava carregando o pecado. Mas ali ele recusa falar, o meu Pai não me desampararia, mas o Deus Santo, sim. Mas em todas as vezes, você começa lá a ler os evangelhos, Jesus, ele só se refere a Deus como Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o vosso Pai. Ele começa aquela Deus, não, é o Pai, é o nosso Pai, é o meu Pai. E para você ter uma noção, só no capítulo 6 de Mateus, Jesus cita 11 vezes Deus como o meu Pai, o nosso Pai, o vosso Pai, o teu Pai. Só em um capítulo ele cita 11 vezes, você pode ver aí. Ele vai começar a falar tudo, como o vosso Pai, o teu Pai, o nosso Pai. Ele começa a tentar introjetar isso. Ele começa a oração como Pai Nosso. Ó Deus Santíssimo, Majestoso, ele é tudo isso, mas meu Pai, ele podia ensinar tanta oração bonita, tanta, ó Deus Trino, Majestoso e não sei o que, não, ele vai lá, Pai Nosso que estás nos céus, meu Pai que está no céu, e ele vai trabalhando isso, a ponto disso daqui, olha. E ele começa a falar, João 20, 17, eu teria muitos versículos, mas eu vou para alguns. João 20, 17 diz assim, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. O meu Deus e o Deus de vocês é o meu Pai e é o Pai de vocês. Ele está indo, aquele já está ressurreto. Não me detém. Ele está voltando para o céu, mas ele está quase assim. Gente, eu fiquei 3 anos com vocês, falando que o nosso Deus é o nosso Pai. Então agora eu preciso voltar. Mas não esquece, Ele é o meu Pai e é o teu Pai. Não esquece. 3 anos falando, é o nosso Pai. E Ele está lá falando, agora eu vou voltar para o meu Pai. Mas vai lá para meus irmãos e não esquece. O meu Deus, o teu Deus, é o meu Pai, é o Pai que vocês viram eu orar, que eu ensinei, é o que eu falava, do que eu recebia, do que eu ouvia, e Ele é o mesmo Pai de vocês.
E ele vai falar alguma coisa aqui que eu acho extraordinário. Deixa eu ver. Será que aqui tem João 20? Tem um texto, João, acho que 14, que ele fala assim: como o Pai me amou, da mesma maneira como o Pai me amou, ele olha para os discípulos e fala: o Pai, assim como o Pai me amou, da mesma maneira, com esse amor intenso, que ele falou: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, esse é meu filho. Fala, o amor do Pai está em mim, ele me amou de uma maneira e ele ama vocês do mesmo jeito. Olha só, você já está entendendo o que Jesus está falando? Olha, vocês estão vendo como o Pai me ama, ele está comigo, ele está fazendo, ele está caminhando, eu ouço ele, mas eu quero dizer algo para vocês: esse mesmo amor que o Pai tem por mim, ele tem por vocês, a ponto de me enviar aqui para morrer, para que eu deixe de ser o filho unigênito, para que eu me torne o filho primogênito, porque depois de mim, todos vocês vão ser filhos. Por isso que nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque Ele abriu o caminho, esse caminho desse relacionamento que antigamente não pode entrar em tal lugar para falar com Deus. Não, agora você entra no teu quarto e você pode falar com o teu Pai. E o teu Pai te ouve, te vê em secreto, Ele sabe, esse relacionamento, o Pai te ama. O Pai, eu e o Pai somos um. Assim como eu e o Pai somos um, agora você e o Pai podem ser um. Olha só que coisa louca. E ele começa a falar isso. Um dia, no diálogo lá, João 14:6, Filipe pergunta, Tiago pergunta, quando Jesus está falando que eu vou para o Pai, eu estou preparando lugar para vocês sabem o caminho? E não, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde vai. Jesus respondeu, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus. Não adianta a pessoa falar que crê em Deus se não crê em Jesus. Você pode ir em João 8, Evangelho de João 8, você vai ver os fariseus discutindo com Jesus, e Jesus falando, vocês não creem em mim. Essa é a obra que Deus requer de vocês, é que vocês creiam no Filho que Ele enviou, naquele que Ele enviou. Essa é a obra. Tem muita gente que fica, por isso que é uma coisa para a igreja, para a gente entender. Quando nós estamos evangelizando, nós não falamos apenas de Deus, porque Deus nós temos que falar de Jesus, porque você crê em Deus, você aceita Deus? Não, aceito Deus, não, você crê em Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado que veio e morreu por mim, por você, pelos nossos pecados. Eu creio, esse é o caminho para chegar até o Pai. Então, se eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Se eu não creio em Jesus como Filho de Deus, eu não creio em Deus. Você vai ver essa discussão. Jesus respondeu, João 14:9, quando Filipe indagou, mostra-nos o Pai, porque todo mundo... Moisés quis ver Deus. Eu quero ver a tua glória, mostra-nos a glória do Pai. Olha que Jesus respondeu. Jesus respondeu para Filipe, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Meu querido, Hebreus 1:3, parte A diz, o Filho é o resplendor da glória, Jesus é o resplendor da glória de Deus, e é a expressão exata do seu ser. Você quer chegar a conhecer o amor de Deus Pai?
Você quer ter um relacionamento com o Pai? E daí a gente pode até fazer um paralelo. Quantas pessoas eu amo e de graça, sem conhecer, depois que você vai conhecer, mas pela Ana Laura falar, ai, minha amiga falou não sei o quê, de repente eu gosto como se fosse minha filha, porque é amiga da minha filha. Você assim, a gente chega nos nossos filhos, a gente fica já, é assim. Deus escolheu se revelar através do seu Filho, e escolheu se revelar e se manifestar e demonstrar o seu amor através do seu Filho. Por isso que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você quer experimentar um amor do Pai maravilhoso? Se aproxime do Filho. Você quer receber todas as dádivas que o Pai tem para você? E ó que Ele tem, olha só, esse texto é maravilhoso. Quer ver, ó, tem um texto aqui que é para você, Romanos 8, eu vou ler o 31, 32, 35, 37, 39. Guarde esse texto, para você perceber o que Jesus representa em relação ao amor do Pai para mim e para você. Olha o que Deus está falando através do apóstolo Paulo para mim e para você. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Tribulação, morte, angústia, tantas coisas que a gente vai ler depois. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus, se o nosso Pai é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 37, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Guarda esse texto, meu querido, toda vez. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por mim, pelo pastor Mário, por todos nós. Aquele Pai que desde o Antigo Testamento está falando, olha, eu quis ajuntar vocês, eu tenho um plano todo especial para vocês, eu escrevi uma história linda para vocês, como aquele pai. Eu sonhei que você, para o filho, eu sonhei que você tivesse as melhores amizades, o melhor casamento, o melhor trabalho, a melhor profissão, a melhor vida. Eu e você que somos pais maus, o que o Senhor planejou e sonhou para mim e para você como filhos dele? Só que para isso, eu preciso deixar de ouvir a minha natureza que fica assim, ai, aquele fruto é bom, vai dar sabedoria, ai, aquele jeito, se eu fizer daquele jeito, não. Por isso que Paulo fala também, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e tornou-se obediente, submisso até a morte, porque ele cria que o plano de Deus, o plano do Pai era maior. Ele morreu, ele foi humilhado, ele se sujeitou, mas depois o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, ao qual que nesse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Deus, Jesus é Deus. Ele foi colocado na mais alta posição, porque
ele se sujeitou, ele obedeceu, ele se submeteu. Tem muitos filhos que querem ir para o trono sem passar pela cruz. Deus tem um trono para nós. Ele fala que nós reinaremos com Cristo. Mas antes, precisa haver em nós uma sujeição. Precisa haver fé. Precisa haver despertamento. E principalmente, eu estou indo para o fim, duas coisas. Porque eu quero dizer que com tudo isso, nós como ser humano, nós temos dificuldade. Nós sabemos de tudo. Eu sei que Deus quer o melhor para mim. Eu sei que o meu pai quer o melhor para mim. Mas por agora, eu quero fazer a minha vontade. Eu sei que Deus, se eu me submeter a essa cruz agora, eu sei que se eu me submeter a não dar ouvido para a serpente, eu sei que Deus tem um plano, Deus tem uma coisa muito melhor para mim. Mas agora, o que me adianta tudo isso se eu estou com fome? Se eu tenho um prato de lentilha agora e eu estou morrendo de fome, do que me adianta uma primogenitura? A gente é assim. O que adianta uma primogenitura? É que a primogenitura é tudo aquilo que Deus sonhou para você, porque é bênção dobrada, é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Não é aquela vontade que ele tem que ficar, não, tá bom meu filho, eu vou dar os jeitinhos, porque Deus ele dá o jeitinho, mas você chega no final ali cheio de cicatriz. Oh Deus, me abençoou bastante, mas rapaz, você não sabe quanta burdoada eu levei. Deus me ajudou, mas não foi fácil, porque Deus teve que me ficar assim, filho, agora volta. Mas graças a Deus, Deus usa duas coisas para nos trazer de volta. Primeiro é a revelação especial, que é alguns encontros que nós temos a oportunidade de ter, que é através de uma palavra, através de uma situação. Por exemplo, Zaqueu não fala que ele estava doente, a gente não fala nada mas de repente ele era rico, ele tinha posição, ele tinha tudo. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar, ele vai, corre, sobe numa árvore com toda a dificuldade, porque ele era de baixa estatura, e Jesus passando, de repente, Lucas 19, 8 e 9 diz assim, mas Zaqueu, ele chega para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou na tua casa, eu vou dormir, vou passar na tua casa. Zaqueu fica tão surpreendido, alegre, mas todo mundo fica assim, ficaram escandalizados, porque ele é publicano, ele é ladrão, ele é um pecador, mas Jesus vai em direção à casa de Zaqueu, e esse amor de Jesus, o chamando pelo nome, Zaqueu, eu sei quem você é, mas eu te amo mesmo assim. Eu quero que hoje você experimente o meu amor. Talvez o que te levou a ser ladrão, o que te levou a ser isso, foi porque você nunca experimentou o meu amor. Mas hoje eu quero demonstrar o que é amor. Zaqueu, vem, que hoje eu vou entrar na tua casa. E Jesus vai. E isso foi tão impactante para Zaqueu. Foi uma revelação tão poderosa, que Zaqueu no versículo 8 do capítulo 19 de Lucas, 8 e 9 diz assim, mas Zaqueu levantou-se na mesa lá, depois de Jesus ter entrado, e disse, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, então hoje houve salvação nesta casa. Ali esse homem, ele não tinha experimentado o amor, ele não foi um negócio, ele não estava sofrendo, ele não estava angustiado, aliás, ele tinha tudo. Mas de repente, por ele perceber que Deus o aceitava, o ama, mesmo Jesus não falou assim, Zaqueu, você está querendo me ver? Arruma a tua vida, depois qualquer dia eu apareço. Não, Jesus falou, hoje eu vou para a tua casa. Hoje eu vou mostrar para você que eu te amo, porque
Deus é assim, Ele não espera a gente para demonstrar o seu amor. Fala, nisto Deus prova o seu amor, fazendo o quê? Mandando Jesus para morrer por nós, ainda quando nós ainda era pecadores. Ele não fica assim, peraí, vamos ver, vou mandar meu filho morrer. Não, para o Mário não, Mário é beberrão, ele bebe, não vai morrer por ele não. Só se ele tomar jeito, meu filho vai morrer para ele. Não, Mário, eu estou enviando meu filho e vai morrer por você porque eu te amo. Mas na bebida, eu te amo. Eu te amo você sendo ladrão, eu te amo você adulterando, eu te amo porque eu quero resgatar. Porque quando a gente experimentar esse amor, quando a gente tiver noção, na hora a gente para. Porque bebida, roubo, todos os pecados, na verdade, são uma tentativa de preencher aquilo que só o amor do Pai pode preencher na vida do homem. Quando o homem automaticamente, eu preciso. Era isso que eu procurava, era isso que a mulher samaritana procurava naqueles maridos, naqueles homens. Mas quando ela encontra Jesus, ela fala, deixa eu esqueço tudo, porque é esse amor. Quem encontra o amor do Pai, muda de vida. Quem encontra o amor do Pai, encontra a identidade, não precisa mais de homem, não precisa mais de dinheiro, não precisa mais de iPhone, não precisa mais de calça bonita, não precisa mais de roupa, não precisa mais da pessoa falar, nossa, você é legal. Eu não preciso de ninguém mais falando, me afirmando, me autoafirmando, porque o meu Pai já me afirma, o amor do Pai, Ele fala que eu sou o Filho amado. Primeiro essa revelação que pode acontecer hoje no culto, se através dessa palavra, talvez o Espírito pode estar falando assim, é com você, você veio hoje porque eu queria falar para você, eu te amo, você é meu filho, ou em tantas coisas, mas também tem aqui coloquei Romanos 5:8, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda nós éramos pecadores. Aquele texto que eu falei, João 17:23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só, João 17:23, falando sobre o amor dele. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só, você está lendo isso daí? Olha esse amor aí. Deixa eu ver. Agora, por último, meus queridos, tem mais uma coisa que Deus usa para demonstrar o seu amor. As consequências das nossas escolhas equivocadas. As consequências das nossas escolhas. Às vezes, isso é amor do Pai. Eu sempre fiquei imaginando, por que aquele pai do filho pródigo, que tinha condição, que tinha dinheiro, que tinha tudo, por que ele não foi atrás do filho pródigo? Será que era o filho mais novo? Será que ele nunca pensou? Será que meu filho, como que está? Como que ele está? Será que eu vou mandar alguém atrás dele? Eu vou lá, em algum momento, será que acabou o dinheiro? Porque ele era desmiolado, eu sabia, sempre sabia, então ele já deve ter gastado tudo, deve estar passando fome, deve estar com dificuldade. Não, eu amo a ponto de permitir que a hora que chegar a consequência, ele vai reconhecer o tanto que ele era amado nessa casa. Ele vai perceber o que era ser amado, o que era ter um pai, o que era ter uma segurança. E acontece isso, você percebe no Lucas 15, 17, 19. O filho vai, você sabe essa história, eu não vou falar, o filho pede a sua herança, ele sai, ele gasta, depois ele vai terminar no chiqueiro. Para um judeu o porco era animal imundo, e ele está com tanta fome que ele tinha vontade de se alimentar com a lavagem, com a comida dos porcos. E nesse desespero, o versículo 17 diz assim, então caindo em si, ele caiu em si,
porque ele estava com fome, porque ele não tinha para onde correr, porque a coisa estava feia, ou ele se matava, ou ele ia fazer alguma coisa, ele morria de fome, ou ele caía em si e falou assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Ele está reconhecendo que, se ele está falando assim, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, então ele está automaticamente, você pode falar, ele não está nem cogitando, e a minha vida então? Se os empregados têm pão com fartura, o que eu tinha? Eu tinha uma vida de príncipe, mas eu não vou cogitar em ter mais essa vida, porque eu percebi que eu perdi muito. Mas se eu tiver a oportunidade de ter o pão, olha só o que o sofrimento faz. Leva uma pessoa que eu tenho tudo nessa casa, não, mas eu quero mais, eu quero a minha herança, eu quero a independência, eu quero festa, eu quero o cara que queria tudo. Agora ele não quer nem o que ele tinha, limitação, às vezes cumprir horário, não, eu vou lá pedir para ele me tratar como um dos escravos dele, porque ele tem pão. Os escravos do meu pai, o meu pai é tão amoroso, tão bondoso, que os escravos dele são bem tratados. Ali ele tem um encontro com o amor do pai, e ele fala: eu vou me colocar de volta, e vou pedir perdão, e vou falar assim: pai, pequei. Meus queridos, eu quero dizer que tem muita gente que tem sofrido consequências na vida, em várias áreas, e na verdade não é Deus castigando, é simplesmente escolhas, como Adão. Eu fico imaginando, e me impressionou aquela cena de Adão cantando o Jardim da Inocência, ele lá naquele vale desértico, e ele cantando o Jardim da Inocência naquela novela da Record lá. E eu imagino mais ou menos aquilo, ele imaginando um tempo atrás, ele num paraíso, tendo fartura, tendo tudo, e de repente ele, que saudade de andar contigo, na viração do dia, pegarem tudo que tinha. Eu fico imaginando, mas era Deus, ele permite para quê? Para justamente a gente valorizar, porque eu quero dizer, tem muita gente que já até experimentou o amor do Pai, mas não valorizou, não valoriza, porque o que o Pai tem é abundância. Na mesa do Pai, a fartura de alegria, de paz, de cura, de transformação, de renovação, de força para enfrentarmos dificuldades, porque na casa do Pai tem dificuldade? Tem. Quando nós estamos firmados sobre a rocha, as ondas batem, mas porque nós estamos firmados sobre a rocha, na casa do Pai, sentindo o amor do Pai, a gente está aqui, seguro. Mas quando a gente não está firmado sobre o amor do Pai, que é a rocha, que é Jesus, qualquer vento tá levando para lá e para cá. E tem muita gente que fica, por quê? É porque você não está firmado na rocha. E tanto com um como para outro, qual é o retorno? É reconhecer, é cair em si e se arrepender. Desde Adão até Jesus, até hoje, qualquer que seja a situação, quer seja a tua, seja como Zaqueu, como do filho pródigo, como o irmão do filho pródigo mais velho, que tinha tudo, mas não tinha nada, vivia como escravo, é necessário arrependimento e fé e arrependimento, para que a nossa vida mude, para que a nossa identidade, para que a gente comece a experimentar esse tempo de refrigério, esse tempo de experimentar uma paternidade, experimentar o amor do Pai. Não basta só saber, não basta ouvir, não basta nós sabermos que temos um Pai, que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai, mas não ter os benefícios, o amor, não ter a paz
que excede o entendimento, não ter tudo aquilo. E eu quero dizer que o caminho para isso é o arrependimento. Muita gente, e eu quero dizer que o arrependimento, eu escrevi um negócio aqui, não sei se estou chegando ao fim. Não deu tempo para transcrever ali. Só um minutinho, está aqui, escrevo tanta coisa. Aqui. Quero ler algumas coisas. Arrependimento não é chorar porque os planos deram errado. Tem muita gente que chora, por exemplo, vai na igreja logo que terminou um namoro, ou porque terminou um casamento, ou porque perdeu um emprego, ou porque está numa situação difícil, e a pessoa chora. A pergunta é ela, a pessoa está chorando por quê? Porque aquilo deu errado? Porque aquilo acabou? Isso não é arrependimento. Não é chorar porque ele foi embora, porque ela foi embora, porque não deu certo. Não é chorar porque eu estou sofrendo com as consequências. As consequências podem até ser o instrumento para me levar a tal arrependimento. Arrependimento não é chorar porque as pessoas não te entendem, ou porque as pessoas não mudam. Arrependimento não é chorar se vitimizando que com você tudo é mais difícil. Nem ficar mal, deprimido ou deprimida porque você fez tudo errado. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento é uma profunda tristeza por perceber que você se rebelou e desprezou o melhor que o seu Pai do céu preparou para você viver, fazendo sofrer por te ver sofrer longe dos seus sonhos e dos seus caminhos e dos seus braços. Eu vou ler de novo isso, se puder depois transcrever. Arrependimento é uma profunda tristeza por você perceber que você se rebelou e desprezou o melhor que o seu Pai do céu preparou para você viver, fazendo ele sofrer também por te ver sofrer longe dos seus caminhos, dos seus sonhos e dos seus braços. E que você e o seu pecado, ninguém mais que você e sua livre escolha são responsáveis por isso. É muito forte. Por isso que é mais fácil quando alguém chega, comeu o fruto, foi a mulher. Está passando isso, é porque ele não faz. Ah, você está sofrendo, não está vivendo, é por causa do trabalho, é por causa não sei o quê. Espírito Santo de Deus, será que em algum momento eu tomei uma decisão, um rumo diferente do que o Senhor tinha para mim? Será que é por isso? Será que foi o meu pecado? Será que foi a minha rebelião que me trouxe aqui? Será que o que eu estou vivendo é consequência de tudo isso? E além de eu estar sofrendo, o Senhor está sofrendo, porque não foi isso que o Senhor sonhou para mim? Porque às vezes a gente além de tudo, a gente é egoísta. A gente só pensa, a gente culpa o outro, porque eu estou sofrendo. Você não pensa, você não pondera o que você está gerando primeiro para teu Pai Celeste. Daí para as pessoas, talvez para o teu pai terreno. E aqui vai para a gente. Eu estou pregando isso aqui, como eu falo, eu tenho filha, mas eu sou filho. Quantas vezes eu falei assim, olha Deus, eu pequei contra ti, contra meu pai, contra meus líderes. Quantas coisas, e você preparando isso, você começa a perceber, e o Espírito te traz isso, porque é só o Espírito, porque às vezes quando a gente começa, não dá para um apontar porque é isso, você começa, é muito simples,
fácil de perceber com casal, quando você vai aconselhar casal. Ah, porque é ele, é sempre o outro, é sempre ela, não sei o que e tal. Espera aí. Primeira coisa, tem os dois, porque quem que escolheu ele? Ah, foi eu. Quem escolheu ela? Foi eu. Então vocês dois são responsáveis. Com medo de conversa não tem nenhum isento aí. Então os dois têm que no mínimo falar assim: perdão, Deus. Então agora, o que eu preciso fazer? Primeiro, o caminho, porque daí tem alguns textos maravilhosos. Provérbios 28:13. Rapaz, está piorando meu zóio aqui, hein? Tá letra, vocês viram o tamanho da letra do iPad aqui, eu não estou enxergando. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prospera. Tem muita gente, e quando fala em cobrir, não é, porque às vezes você está lá, você está achando que, não, o que eu errei? Não tem nada, está tudo bem. Não, tem coisa aí. Talvez você não tenha prosperado na vida porque tem pecado aí. Que pecado? Lá atrás, que você ainda não pediu perdão. Ou você é daqueles que eu vi o pastor falando, inclusive o pastor Marcelo Toschi, que eu achei um barato e me identifiquei, que fazia muito isso. A gente que tem medo de Deus, quando a gente cresce na igreja, a gente cresce meio com medo de Deus, né? Porque a gente, se você morrer em pecado, você não vai para o céu, você fica. Nossa, se você tiver cometido pecado e não tiver confessado o teu pecado, você vai ficar, você morre, você vai para o inferno. Então o que a gente fazia? Toda vez antes de dormir, você ia dormir: Senhor, me perdoe dos pecados, todos os pecados, perdoe todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Todos os pecados, até aqueles que eu não sei que é pecado, você não podia passar um. Espera aí, Jesus não ensina você pedir perdão pelos pecados. Jesus ensina você confessar. E confessar não é assim: eu confesso os meus pecados. Quais pecados? Que pecado? Qual pecado? Ai, não sei, porque isso se torna uma reza, um negócio realmente para, Senhor, perdoa os meus pecados. Não é para perdoar os seus pecados. Confessa o pecado. Qual é o pecado? Eu não sei. Então comece: Senhor, que o teu amor demonstre. Cada vez que eu estou preparando mensagem, às vezes surge pecado. E não, às vezes não é pecado de hoje, não. Às vezes é pecado lá de trás. Que eu não sei se eu confessei. Eu não sei se eu reconheci esse meu pecado. Ou se na época eu colocava a culpa no fulano, na pessoa, não sei o quê. Porque é assim, não. Senhor, eu reconheço esse meu pecado, porque aqui eu falei com meu pai, aqui eu falei com a minha mãe, aqui eu falei com a igreja, aqui eu falei com o Senhor, sempre com o Senhor, e com as pessoas. Eu confesso diante do Senhor e quero deixar, porque aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, ou alcançará a aprovação para um novo tempo. Como eu falei domingo passado, não sei se foi domingo ou quinta-feira, Davi, enquanto ele não confessa o seu pecado, o povo, Israel, estava perdendo a batalha lá. Foi ele confessar o pecado por uma denúncia de um profeta, ele confessa o seu pecado, se arrepende, e depois do salmo ele fala: enquanto eu mantinha meu pecado escondido, a tua mão pesava sobre mim. Eu estava doente, eu estava definhando. Tem muita gente que está amarga, tem gente que está com raiva, tem gente que está desesperada porque a vida não dá certo. Isso já é um pecado. Amargura, raiva, rancor, ódio, vitimismo, ficar jogando tudo para os outros. Não. Eu, hoje, quero experimentar o amor do Pai. E aquele que confessa e deixa. Tem um texto, alguém me ajuda aí? É que eu marquei Atos, não, daí tem outro. Só quero terminar com esses dois textos. Ministério Louvor pode vir à frente aqui. Atos 3, 19 e 20.
Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso ou de refrigério da parte do Senhor, para que vocês experimentem um novo tempo, um tempo de renovo, de refrigério. Tem um texto que fala também sobre pedir, sobre confessar, sobre pedir perdão, que ali está o descanso do Senhor. Eu marquei aqui, mas não vou lembrar aonde estava, vou ter que ficar procurando muito tempo. Mas também tem outra passagem que fala que no confessar e no deixar está o descanso do Senhor. Um tempo de refrigério, um novo tempo. Daí você pode perguntar: pastor, o que isso tem a ver com amor, com paternidade, com tudo isso daí? Tem a ver com reconhecimento, porque quando eu chego para o meu pai, e todas as vezes que eu reconheço algumas coisas, eu percebo que parece que ele dá uma respirada, ele faz assim, ó. Tipo assim, ele me entendeu. Ele reconheceu o que eu fiz lá atrás. Pai, eu lembro quando o Senhor falou isso. Eu lembro que o Senhor fez isso. Na época eu não entendia, mas aquilo valeu demais para mim. Na época era um menino, eu não entendia, mas hoje o Senhor me traz à tona. Tem muita coisa que Deus já fez por nós, a começar pela salvação, a começar por esse amor extravagante, tremendo, que a gente não tem noção. Assim como um filho, às vezes só vai ter noção do amor do pai quando tiver os seus filhos, quando começar a passar uns perrengues, daí vai falar assim: nossa, rapaz, meu pai me amava mesmo, hein? Porque a gente não tem, mas eu quero dizer, com o amor do Pai Celeste, vai para além disso. E quando a gente começa a ter uma noção, a hora que a gente começa a ser ministrado pelo Espírito, a gente começa a falar assim: Deus, obrigado, obrigado por esse amor. Eu não preciso de mais nada a não ser o teu amor. E eu sei que o teu amor, ele me endireita. O teu amor, ele me leva inclusive a isso, querer me acertar. Ele me leva a fazer como Zaqueu. Se eu tenho defraudado, eu quero restituir. Ele me leva a fazer como filho pródigo. Eu não quero mais viver essa vida, porque eu sei que o meu pai tinha o melhor para mim. Eu quis sair da casa do meu pai. Eu quero dizer que Deus tem uma vida feliz para você, na sua casa, na sua família, no seu futuro. Mas você precisa dar meia volta. Se você continuar, não, eu sei que Deus tem o melhor para mim, mas eu continuo escolhendo, falando, seguindo, vai ficar difícil. Você precisa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Não adianta lá atrás, meu pai do céu falou assim: lance sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho que cuidar de você. Não, eu preciso ficar com as minhas ansiedades, eu quero cuidar dos meus problemas. Daí, a hora que você está doente, a hora que você está com um monte de problema, Senhor, me perdoa, eu era muito ansiosa. E hoje? Hoje eu só fico pensando nos meus filhos, meus netos, meus bisnetos, minha parte financeira, tudo. Senhor, me perdoa, mas eu continuo ansiosa, vai continuar colhendo. Deus querendo, vai falar assim: vem aqui para baixo da minha asa, porque eu estou querendo cuidar de você. Mas eu não vou viver nunca esse tempo de refrigério, porque eu continuo seguindo. Para isso eu preciso falar assim: não, eu quero me arrepender, eu não quero fazer mais minhas escolhas. Pai, eu quero estar debaixo das suas asas, eu quero estar seguro debaixo do teu amor. Eu quero que o Senhor decida o meu futuro, eu quero sentir esse teu cuidado, e eu quero viver os teus planos. Na hora que você perceber, você vai estar vivendo o melhor ano, o melhor momento da tua vida, porque você vai ver o Pai, como é viver nas asas, no abrigo do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso é o meu Pai, é o Pai que quer o meu bem, quer o melhor, muito mais do que o meu pai terreno, que tentou fazer de tudo para mim. Mas esse Pai Celeste, que tem todo o poder, Ele quer me fazer, Ele tem muito mais para mim, e Ele tem mais para você.
nessa noite, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar.